Alô, galera ligada na GFight, eu sou Marcelo Alcântara e estamos começando mais um Luta a Luta com a GFight, seu programa semanal aqui no nosso canal da GFight, que fala sobre prognósticos, análises e dá aquele pitaco para você poder fazer sua fezinha e, quem sabe, ganhar algum dinheirinho, né? Hoje a gente vai falar bastante de UFC 299, UFC que acontece em Miami. Eu tô novamente com o Diego, diretamente de Las Vegas, só que daqui a pouco ele já tá aí com a mala pronta, já tá com a sua sunga para poder ir aproveitar as praias de Miami e vai atravessar os Estados Unidos rumo à costa leste dos Estados Unidos para cobrir o UFC 299, o UFC Miami. E aí, Diego, tudo bom? Tudo bom, Marcel? Fala ao pessoal da audiência, quem puder deixar um like, se inscrever no canal, ajuda muito o engajamento do nosso vídeo e fortalece, dá essa moral pra gente. Exatamente, daqui a algumas horas já pego o avião e vou para Miami cobrir esse evento recheado de brasileiros, até o momento o card mais esperado do ano, com disputa de cinturão, brasileiros em ação, estreia do MVP, muita coisa pela frente. Vamos que vamos. É isso então, Diego. O UFC 299 começando às 20 horas, 8 horas da noite de Brasília. A card principal começando à meia-noite, de sábado para domingo, aí no dia 9, né? E como o Diego falou, muitos brasileiros. Tem Michel Pereira, tem Felipe Lins, tem Jailton Malhadinho encerrando o card preliminar, tem Pedro Munhoz, tem Rafael dos Anjos, muitos brasileiros. Mas a gente vai falar mais especificamente, como sempre, já é tradição aqui, falar das as quatro últimas lutas. E começando com uma que envolve brasileiro, o Gilbert Burns, o Durinho, que encara o Jack Della Maddalena, australiano. O Burns, vamos começar falando do Durinho, que tem 37 anos, 22 vitórias, 6 derrotas, número 4 do ranking, é de Niterói, e vem de derrota para Belal Mohamed em maio de 2023. Chegou a disputar o cinturão, né, Diego, com Kamaru Usman, e agora é o número 4 do ranking. O Madalena tem 16 vitórias e 2 derrotas, 27 anos, australiano, número 11 do ranking. E, cara, suas duas derrotas foram as duas primeiras lutas do seu cartel de MMA. Depois disso, só vitória, vem de vitória contra Kevin Holland em setembro de 2023. O que a gente pode esperar dessa luta, Diego? Será que, de repente, é o último gás aí do Durinho de voltar a pensar em cinturão, já que ele já tem 37 anos, é um oponente duro, um oponente que vem de uma longa sequência de vitórias, mais jovem. E aí, Diego? De fato, o Dourinho tem 37 anos, vem de derrota para o Belal Muhammad, uma categoria que está um pouco truncada. O próprio Belal ainda não disputou o cinturão. Não só vem de derrota, como não lutou desde então, quase um ano parado, teve uma lesão no ombro durante a luta com o Belal. Então é de se imaginar assim que essa possa ser a última corrida pelo cinturão, né? Não que esteja já em final de carreira, nada disso, mas a última corrida pelo cinturão. Enfrentar adversários que possam garantir posições importantes para que mais para frente ele possa pleitear uma vaga. Super bem ranqueado o Durinho, já disputou o título, enfim, sabe o caminho das pedras para fazer isso. E é um desafio muito, muito duro. Madalena embalado, veio do Contender Series, não perdeu no UFC. Fez duas lutas interessantes, suas duas últimas apresentações, né? Teve até prêmio de performance da noite, uns dois ou três já no UFC. Mas as suas duas últimas lutas foram vitórias por decisões divididas. Então, a gente pode ter visto ali algumas brechas, alguns erros ali de como capitalizar determinados assaltos, como roubar alguns assaltos. Mas o Madalena ele é muito forte fisicamente, tem um vigor, ele é completo, ele é capaz de fazer tudo. E, e é difícil anular o Madalena no cage. Além, obviamente, da confiança, né, o momento de estudo sobre o atleta. O Durinho, esse um ano parado, cara, eu tô muito curioso para ver o Durinho em ação novamente. Lá ele. Durinho que a última vitória dele foi em Miami contra o Masvidal ano passado. Tô bem curioso para ver como ele vai performar depois dessa lesão no ombro, período que ele ficou inativo.
É difícil fazer um prognóstico justamente porque um atleta que não compete bate praticamente um ano e com uma lesão, como ele vai voltar? Se a gente colocar na CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, como a gente falava nas aulas de química, Marcel, Sim, eu, senhor. eu colocaria sim o Durinho como favorito. Eu acho que ele tem leques maiores, mais habilidades em determinadas situações da luta, além de já ter sido testado diversas vezes, né, em águas profundas e ter saído muito bem. Quem não lembra, por exemplo, aquela luta insana contra o Shimaev, que o Durinho deu knockdown, quase nocauteou o Shimaev. Então eu tendo a apostar um ligeiro favoritismo pro Durinho. Essa luta é muito truncada. O palpite é muito complexo de ser feito. O atleta. O Madalena é super empolgado, mas também ele nunca enfrentou um atleta desse calibre até o momento. Óbvio, engenheiro de obra pronta, né? Depois da luta a gente vai ter a resposta, o momento onde cada um tá na sua carreira, né? Se o Madalena de fato faz parte desse top do top da categoria, se o Durinho já dá um passo para trás, ou de fato volta a entrar em rota de colisão com os nomes das categorias, com os principais nomes da categoria. Mas é isso, a gente vai ter essa resposta depois da luta. Nesse momento eu vejo um ligeiro favoritismo do Durinho. Diferentemente das casas de apostas, Diego, que apontou Madalena como favorito com 1,62 a cada real apostado contra 2,30 a cada real apostado pro Durinho. Você acha que o Durinho é o favorito e você imagina uma forma de terminar essa luta? Eu vejo um ligeiro favoritismo do Durinho, sim. A forma de. É dif... eu não tem como não. Sei lá, o Durinho é campeão mundial de jiu-jitsu. Não tem como não imaginar que ele tem habilidade no chão para finalizar essa luta. Não tem como não imaginar que ele tem potencial para nocautear o Madalena. Aí tá aí uma aposta que talvez valeria fazer mais sentido do que apenas indicar quem venceria ou não. Eu acho que uma luta por decisão, eu vejo Madalena vencendo por decisão e eu vejo o Durinho vencendo ou finalizando ou nocauteando. Acho a chance do Madalena vencer por decisão muito maior. Nas casas de apostas, o Madalena vencer por decisão paga-se 4,50, enquanto paga-se 5,50 para o Durinho. Pro Durinho Já vencer por decisão? por decisão, 4,75 para o Durinho e 17 para o Madalena. Não entendi. Qual foi a primeira odds que você falou então? Não, a primeira ordem que eu falei é por decisão, desculpa. Por finalização, 4,75 para o Durinho, 17 para o Madalena. Por Ah, decisão, 5,50 para o Durinho, 4,50 para o Madalena. E por nocaute, aí o Madalena é amplo favorito, 2,30 contra 9 do Durinho. certo. Eu imagino que uma aposta aí que faria mais sentido seria uma vitória por decisão do Madalena ou uma vitória por finalização do Durinho. As apostas fariam mais sentido. Mas se bem que qual foi a última vez que o Durinho. Agora, bom, dá uma É, pausa aí pro pessoal. Deixa eu só fazer uma rápida pesquisa aqui. Última vez que o Durinho finalizou, Marcel, vamos lá. Última vez que o Durinho finalizou uma luta foi contra o Mike Davis em 2019. é muito Quando tempo, ele, cara. quando ele lutava de peso leve ainda, né? Então, de fato, o Durinho ele ganhou o gosto pela trocação. E ele é muito perigoso. Ele tem um overhand de direita muito duro. Enfim, esse é o meu palpite. Para a próxima. É isso, vamos para a próxima então. Vamos continuar na categoria dos meio-médios, categoria que recebe Kevin Holland versus Michael Page. O Holland com 25 vitórias, 10 derrotas e um no contest, 31 anos, atleta norte-americano, número 10, número 100, número 13º do ranking dos meio-médios, 14 das 25 vitórias, Diego, por nocaute. E o Michael Page tem 21 vitórias, 2 derrotas, 36 anos, atleta da Inglaterra, 13 das 21 vitórias por nocaute. Ou seja, eles têm mais nocautes, talvez tenha uma tendência a luta ficar um pouco mais em pé. E o Holland que acabou, perdeu, não, na sua última luta aí pro Madalena, agora enfrentando o Michael Page. Marcel, vamos lá. Michael Venom Page, nosso querido MVP, ex-campeão do Bellator,
fez uma carreira grandiosa ali no Bellator. Pô, por muitos e muitos anos o pessoal queria ver ele no octógono do UFC. Ele já tem seus 30 e tantos anos aí. Aquele nocaute contra o Evangelista Cyborg, para quem não lembra, fraturou aqui o crânio do Cyborg, enfim, Uma bola, né? um dos grandes highlights aí da Partida. história do MMA. Tô muito, muito, muito curioso para ver, até para a gente saber qual o desnível, pelo menos o nível de competição que enfrentamos no Bellator em comparação ao UFC. De fato, vamos ser sinceros, o MVP provavelmente não está no ápice da sua carreira, da sua forma, já está com 30 e alguns, né? Ao mesmo tempo, o Kevin Holland, com todo respeito, carrega para si um certo status de porteiro, né? É um grande top 15. Se eu não me engano, tá no top 10 hoje? Não vi o ranking Décimo atualizado. terceiro. Terceiro, top 15. Dificilmente a gente vai ver o Kevin Holland no top 5 dos meio médios. E a gente, de novo, o engenheiro de obra pronta. Vai ser incrível, após o resultado dessa luta, a gente saber onde é que estão cada um, principalmente o MVP, onde está o nível dele no UFC. Dito isso, dois trocadores. A gente, por mais que o Kevin Holland esteja evoluindo aí no seu wrestling, na luta agarrada, a gente vai ver trocação. E o Kevin Holland é um cara que bate muito pesado com as mãos, tem mais poder de nocaute do que o próprio MVP, mas o MVP tem um leque muito maior de opções. É um jogo de perna muito mais bonito, é mais elusivo, trabalha com a esquiva. Cara, o que eu quero ver essa luta não tá escrito, Marcelo. Acompanho o MVP faz muitos anos. Por isso que você vai para Miami. Pediu o MVP nas entrevistas, sim, sim. Tô bem curioso para ver essa luta. E, cara, eu vejo sim o favoritismo do atleta britânico, cara. Vejo. Acho ele mais técnico, mais fluido em pé, ainda mais num cage grande como de um cara de pay-per-view. Eu ainda vejo muitos buracos no jogo do Kevin Holland. E para um atleta especialista na trocação, eu acho que ele vai conseguir desvendar esses buracos. Somente alguns erros, algumas brechas na aproximação. O MVP trabalha muito bem, né? O Venom trabalha muito bem, golpes de encontro. E, cara, eu acho sim que o MVP vai sair com uma vitória. Arrisco a dizer até que existe uma chance de nocaute, mas imaginaria que o palpite mais seguro seria uma vitória por pontos do MVP Michael Venom Page. Diego, acho que essa você vai se surpreender, porque o favoritismo está com Kevin Holland, que paga 1,72 a cada real apostado contra 2,10. Não é um favoritismo tão grande, mas é um favoritismo para o Holland. Você falou aí de uma possível vitória por nocaute do Page, paga-se 6 a cada real apostado, enquanto paga-se 5,50 para o Kevin Holland. E vitória por decisão paga 3 para cada um. Então, equilibrado nesse aspecto, Diego. E Surpreende? se for uma aposta do tipo, não dizer quem vence, mas dizer que a luta acaba antes da decisão dos jurados? Acaba antes da decisão dos jurados. 2,30 a cada real apostado. Contra 1,57 se chegar até o final. Pode ser uma aposta interessante aí. Eu acho que 15 minutos de trocação aí com essa luva pequena pode ser uma luta interessante, sim. Eu diria que é o que você está torcendo, talvez. Sem dúvida. Certo. Então agora vamos seguir em frente, Diego. Você ainda quer fazer mais ponderações sobre Michael Page versus Holland? Não, eu deixo apenas um recado aí. Eu não sei se esse vídeo já subiu ou se vai subir mais próximo da luta, mas acompanha aqui no canal que teremos entrevista com o Michael Page aí, se tudo der certo. É isso. Então vamos descer um pouquinho de categoria. Agora vamos para a categoria dos leves com Dustin Poirier versus Benoit Saint-Denis. O Poirier tem 29 vitórias, 8 derrotas e 1 no contest, 35 anos, é norte-americano, atual número 3 do ranking. Já venceu Conor McGregor 2 vezes, perdeu uma também. Das últimas 3 derrotas que ele tem na carreira, Justin Gaethje, Charles do Bronx, Khabib Nurmagomedov. Isso é só para sentir o peso dos adversários que vem enfrentando o Dustin Poirier nesses últimos anos. Enquanto Saint-Denis tem 13 vitórias, 1 derrota, 1 no contest, 28 anos, francês, 12º do ranking e vem de vitória diante de Matt
Frevola. A única derrota dele foi para Eliseu Capoeira. E aí, Diego? Se confronto, um embate entre gerações praticamente, né? 35 anos, 28 o outro, muito mais lutas na bagagem aí, carrega o Dustin Poirier, o Saint-Denis chegando aí com um hype também interessante, trazendo os franceses com ele. O que você imagina desse duelo? Cara, é o tipo de duelo que pro amante da luta é incrível, mas dependendo, se você depende do tipo de fã que você é, né? Dos fãs mais puristas, assim, pode ter gente que está com. Que não gosta desse tipo de casamento, fica um pouco com o coração partido, porque momentos completamente diferentes da carreira de cada um. Lembrando que essa luta quase não aconteceu ali, o Poirier deu aquela cartada ali, não assinei o contrato, há quem diga que ele fez isso para negociar um aumento. O Poirier é uma lenda do MMA, possivelmente vai ser o Hall da Fama, já foi campeão interino. É, não tem mais nada a provar, né? Ele de fato tem duas frentes aí, ou tentar cortar caminho rumo ao cinturão, ou fazer grandes lutas que vendam. Já enfrentou o Conor McGregor em 3 oportunidades. Não faria sentido para ele aceitar essa luta contra o Saint-Denis. Já o Saint-Denis é o outro oposto que eu tava falando. Um cara mais jovem, que tá vindo super, super embalado. É um desafio, é um quebra-cabeça muito complexo de ser desvendado. E pro Saint-Denis, ele tem muito mais a ganhar do que o Poirier nesse combate. Muito, muito mais. Para ele, sim, essa luta significaria, em caso de vitória, ainda mais de uma forma contundente, cortar caminho rumo ao cinturão. Por isso há quem diga que não entendeu muito bem o casamento da luta, por isso que alguns fãs mais puristas talvez fiquem com o coração partido, não gostam desse tipo de casamento, né? Quando tem um atleta muito mais famoso e midiático contra um upcomer, né? Alguém que está chegando ainda e que poderia fazer outros combates antes de ter essa grande chance de enfrentar um nome. Eu particularmente adoro esse tipo de confronto. Vai ser o maior teste da carreira do Saint-Denis até o momento. E é um teste que, esportivamente falando, faz sentido pro Saint-Denis. Pra gente ver se todo esse hype é real. Inclusive, Marcel, você não sabe dessa, eu já dei 2 entrevistas para um canal francês, que eles de vez em quando vêm aqui cobrir lutas de atletas Você franceses. falou francês? Não, só no inglês. Je m'appelle Diego, é o máximo que eu falo, e Zinedine Zidane, é o máximo que eu falo em francês. É, E a minha última conversa com eles foi sobre o Saint-Denis. E eu mencionei alguns pontos ali, o que eu. Era uma análise mais técnica, assim, é um canal específico, né? Que fala bastante sobre lutas. Mas a vitória dele contra o Thiago Moisés, aquilo me chamou muita atenção, né? A performance dele, as armas que ele traz para o octógono e esse leque de confiança que é raro a gente ver. Como é que eu posso explicar isso? Não são todos os atletas que conseguem ter. E a gente está falando num evento, maior evento de MMA, com atletas de alta performance, onde todos os atletas, a confiança é o requisito básico, número um. Você tem que ser super autoconfiante, porque você vai ser trancado numa gaiola para trocar porrada com o cara que treinou para te enfiar a porrada. Mas quando o atleta tá numa crescente, chega a ser ranqueado, começa a ficar hypado, e ele sente a aura de invencibilidade, não é nem só autoconfiança, né? Você vê no olho do cara que nada pode parar ele. Claro que pode parar, mas essa certeza de que o cara é invencível, isso acontece em determinados momentos da carreira de alguns atletas. Eu acho que o Saint-Denis atravessa esse momento, carrega sim, ele tem o potencial para ser a nova grande estrela do esporte francês. Isso é um fator motivacional absurdo, absurdo. Ainda mais para países saindo do eixo Estados Unidos e Brasil, países que produzem muitos campeões no MMA. Sim. A Alexa Grasso, né, já falou sobre isso aqui no canal, inclusive, de como é importante ter um país que para assistir ela. E o Saint-Denis, na minha visão, carrega isso. E isso
faz a diferença, assim. Eu vejo o Poirier, não vou dizer numa descendente, mas talvez num platô. Depois de tantos e tantos anos, tantas e tantas guerras, vem de uma derrota contundente pro Justin Gaethje lá em Salt Lake City. Tem tanto material para ser estudado do Poirier, já tem tantas guerras, tantas lutas a serem feitas, que a evolução, se ela ainda existe evolução, ela é muito mais lenta. E o Saint-Denis, cara, quando estreou no MMA, ele já viu o Poirier lutar. Quando ele estreou no UFC, E você falou desse lance de carregar um país e ele vê um exemplo do lado dele de um cara que é mais ou menos da mesma geração e agora estourou do jeito que estourou o Topuria, né? Que acabou levando a Espanha e o que está acontecendo com ele. O cara tá abrindo partida aí no Santiago Bernabéu, né? Enfim, destaque pra caramba no país. É algo que talvez ele vislumbre para ele se ele chegar nesse nível. sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. No card em Anaheim tinha muito torcedor espanhol com a bandeira da Espanha, a bandeira da Geórgia. E, cara, isso pode fazer um diferencial, sim, mas mais do que isso, né? É o momento. Quando o Saint-Denis estreou no UFC, o Poirier já era uma celebridade do mundo do MMA. Então ele já estreia, já decodificou o jogo do Poirier há muito tempo. Eu acho que ele traz mais armas, sim. Ah, cara. Assim, vamos lá, meu palpite. Arrisco o palpite numa vitória do Saint-Denis. Depois seria as odds aí, talvez eu fale mais sobre esse palpite rapidamente. Bom, odds então, Diego. Saint-Denis, favorito, 1,50 cada real apostado. Poirier, azarão, 2,70 cada real apostado. Conte-me. Eu queria saber como é que estão as odds de uma vitória por nocaute do nosso querido Benoit de Saint-Denis. Benoit de Saint-Denis. Nocaute para Benoit. Como você fala? Benoit? Benoit? Benoit de Saint-Denis. Muito tempo com os franceses ali fazendo podcast, tem isso. Vitória por nocaute para o Saint-Denis, 4 a cada real apostado. 4,75 para o Poirier, 4 para o Saint-Denis. Eu acho que essa vitória vai ser por nocaute, mas aí é mais risco, né? Quanto mais risco, mais chance de perder o seu dinheirinho aí, pessoal. Não confiem. Não. Uma finalização do Saint-Denis paga 2,62 apenas, enquanto paga-se 10 a cada real apostado para o Poirier. Certo. Pois então. Ah, cara, você é louco. Essa luta vai ser demais. Só antes de ir para o main event, só lembrando que Eliseu Capoeira, hein? Eliseu Capoeira, o brabo Eliseu Capoeira. Já venceu o Saint-Denis, já venceu o Strickland. Só pro pessoal lembrar aí do brabo Eliseu. Strickland. Bom, vamos para a luta principal, Diego? Por favor. Vamos defender o cinturão pela primeira vez de Sean Sugar O'Malley versus Marlon Vera, categoria dos galos. O O'Malley tem 17 vitórias, uma derrota, um no contest, 29 anos, norte-americano. Se tornou campeão após nocautear o Sterling, Aljamain Sterling, em agosto de 2023, 12 das 17 vitórias por nocaute. Já o Vera tem 21 vitórias, 8 derrotas e um empate, equatoriano, 31 anos, número 5 do ranking, e vem de vitória por decisão diante de Pedro Munhoz em agosto de 2023. Poxa, podia estar sendo Pedro Munhoz, né, Diego? Nessa oportunidade pelo cinturão, o que você acha? Não, Dessa Munhoz, luta? no, Munhoz já não tava numa fase. Ascendente? Não, ele vinha de uma fase alternando derrotas e vitórias. O Marlon tinha perdido uma luta, daí casaram a vitória com o Munhoz e ele só conseguiu essa disputa para o cinturão pelo passado que ele tem, né? Ele foi o único atleta a vencer o Sean O'Malley. Então, nem pelo ranking seria o Tito Vera, né? Mas o O'Malley fez questão de que fosse o Tito Vera, porque ele quer vingar essa derrota. Ele, inclusive, não considera uma derrota. Quando o Bruce Buffer anuncia ele faz 0, né? Na hora que ele vai falar que tem uma derrota no cartel, ele faz assim. Pra quem não se lembra, ele tava vencendo a luta, machucou o pé. Enfim, e aí deu ruim, perdeu. Bom, dito isso, cara, o Marlon Vera, que fala português,
Pessoal, os fãs brasileiros adoram Marlon Vera, um dos gringos mais simpáticos da história aí do UFC. Cara, Vai entrevistá-lo? pedi o Marlon Vera, pedi o O'Malley, vamos ver, pedi o Poirier. É, o O'Malley é mais técnico, não tem jeito. O jogo de perna, a noção de distância, o contra-ataque, não desperdiçar golpes. O estilo do O'Malley é único, é bonito de ver. Essa é real, é bonito demais de ver. Já vi algumas performances deles são absurdas, né? Contra o próprio Aljamain Sterling. Pô, quem não se lembra da vitória dele contra o Thomas Almeida, né? Ninguém nunca tinha feito aquilo que ele fez contra o Thomas Almeida. De fato, não era o Thomas que a gente viu chegar perto de disputar o cinturão, mas enfim, águas passadas. Mas o O'Malley é lindo de ver assim, o estilo dele em ação. E o Tito é aquele cachorro louco. Não, ele é um guerreiro, né? Ele, quanto mais sangrenta a luta, quanto mais difícil, quanto mais águas profundas, eu adoro usar esse termo que é famoso no mundo MMA, mas quanto mais o pau cantar e os dois ficarem mais arrebentados, a luta ficar mais longa, é ali que a gente vê que não é qualquer um que aguenta o ritmo do Vera. Eu só não acho que a gente vai ver isso acontecer. Uma luta de 5 assaltos, com o ritmo do O'Malley, a precisão de seus golpes. Lembrando que a primeira luta entre eles eram 3 assaltos, agora serão 5. Eu vejo favoritismo. Não vou dizer. É, tô curioso aí pra ver. Eu imagino que vai ter uma disparidade. Eu acho que o O'Malley tá bem favorito. Eu acho que de fato ele merece esse posto bem favorito para essa luta. Existe de fato uma disparidade. O O'Malley é favorito com 1,36 a cada real apostado, enquanto pro Marlon Vera, uma vitória paga-se 3,25 a cada real apostado. Você imaginaria como, Diego? Decisão, indo para os 5 assaltos ou acaba antes? Eu queria ver acabando antes e 2 vitória do O'Malley por nocaute. Acabando antes, 1,83 para cada lado. Acabando antes ou não. Então, 1,83 para chegar até o final, 1,83 para acabar antes dos 5 rounds. E qual era a outra, desculpa? A vitória do O'Malley por nocaute. O'Malley por nocaute, 2,30 a cada real. Não, 2,30 não, desculpa. 3,20 a cada real apostado. Pagando bem. 5,50 para o Marlon Vera. Eu acho que o nocaute do O'Malley. Mas, pô, 1,83 para não chegar no final, eu acho uma aposta até que segura aí. Fica a dica, hein? Não. 5 assaltos, difícil imaginar, mas enfim. É isso. É isso então, a gente chega ao fim aqui do UFC, da análise do UFC 299. Por favor, lembrando, inscreva-se, comente, dê sugestões, fale que a barba do Diego não está tão bem penteada hoje, enfim, é com vocês o que vocês quiserem aqui nos comentários, certo? Diego, vamos falar do último UFC que aconteceu e veja só você. Veja só você. O Mar Nurmagomedov venceu Al-Makhan, correto, beleza. Diego havia palpitado no Nurmagomedov. Vai manter a invencibilidade, manteve. Mokaev passou pelo Alex Pérez, passou. Agora é 12-0. Vitor Petrino chegou à sua 11ª vitória no MMA, 11 apresentações, manteve-se zerado em derrotas, venceu o Tyson Pedro. E aí na luta principal, Gaziev, querido Gaziev, encontrou sua primeira derrota na carreira, 12-1 agora. Não foi atropelado, mas perdeu para Jairzinho, pediu as contas ali no 4º round, é isso, né, Diego? Do 4º para o 5º round. Ele foi impedido, né? Ele foi impedido de retornar para a luta. Não tinha condições de retornar. E aí o Diego acertou 3, errou 1, 75% novamente. E aí, Diego, conte-nos o que você viu. Mais uma vez, né? É a segunda seguida que tem o main event. Eu tô acertando tudo, chega no main event eu erro. Assim como só para dar o gostinho. Você fala agora sim, agora sim, agora sim, agora não. Hoje sim, hoje não.
de novo, né? Enfim, acho que quase 90% dos palpites eu erro apenas uma. Impressionante, né, cara? Tá, começou a Podia ficar ter uma chato. odds nas casas de aposta. Diego Ribas erra uma. Pô, tá começando a me irritar já. Mas enfim. Tem entrevista com o Vitor Petrino e com o Vinícius Lockdogs, brasileiros que venceram aqui no É, canal. esqueci de comentar do Petrino, Lock Dog, uma vitória impressionante, né? Depois de passar um aperto. 2 bônus da noite, ganhou US$ 100.000 ali. Vitória e performance. Raro. Performance e luta da noite. Raro, raro. E, pô. Bom, Petrino lutou muito bem, o Tyson Pedro se aposentou. Mokaev, cara, Mokaev, ao que tudo indica aí, já pediu, inclusive, né, para liderar o card do UFC Rio, UFC 301, contra o Alexandre Pantoja. Faz sentido, sim, o Royval parece que não pode nessa data, é um card de pay-per-view, o único campeão brasileiro que estaria disponível seria o Pantoja. Faz sentido, sim, que essa luta seja casada, e mais pra frente, ainda tem um tempinho até o UFC Rio, né, 2 meses, a gente vai falar sobre isso, tá esperando a confirmação do Common Event. Imagino que o UFC esteja trabalhando em algum Common Event que seja mais midiático aí para garantir a venda de pay-per-views e de ingressos. Mas é isso, faz todo sentido que o Pantoja e o Mokaev se enfrentem no Main Event do UFC Rio. E no Main Event, cara, desse UFC que acabou de passar, o Gaziev, né? A experiência falou mais alto. Teve bons momentos. E alguns detalhes ali da luta eu achei que ele ia vencer. Mas, putz, o Jairzinho. Horas de voo no octógono dizem tudo, cara. Dizem tudo, não tem como. Foi interessante ver. E é uma categoria que não me agrada muito, dos pesos pesados, né? Eu achei que o Gaziev ia se colocar numa posição ali atleticamente, por mais que ele não tenha aquele shape impressionante, mas fisicamente eu achei que ele estaria mais condicionado, enfim, que se colocaria já no patamar dos melhores da categoria, né? O Jairzinho, com todo respeito, nosso querido Jairzinho aí, é um grande porteiro da divisão. Mas enfim, não deu. Um momento curioso, Marcel, eu estava entrevistando o Petrino, tinha acabado de entrevistar o Petrino, e o Jairzinho chegou ali nos bastidores, e eles se cumprimentaram, acho que o Petrino pediu pra ter uma foto. Primeira coisa que o Jairzinho olhou pro Petrino e falou: You're fucking big. Cara, o Petrino ele recuperou 15 quilos pra luta. Lembrando que foi um card que começou às 10 da manhã, né? Não foi o card que começaria às 4 da tarde. Então, foram algumas horas antes ali. O Petrino recuperou muito peso. Ele de fato estava no mesmo frame ali do Jairzinho. Meu Talvez um pouco Deus. mais leve, mas. Cara, 108 quilos, quase 109 quilos Tá maluco. o Petrino lutou. E isso ficou bem, bem visível ali, a diferença de força em relação ao Tyson Pedro. Mas é isso, mais uma luta pra conta. Mais um quadro de palpites aqui realizado com sucesso. Quem puder se inscrever, deixar o like. Agradeço. E agora é hora de fazer minha mala e ir para Miami. Valeu então, Diego. Até a próxima. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo. A gente volta na semana que vem. Um abraço.